Tem muitas pessoas que acabam constituindo um trauma da relação ao senso empreendedor. Elas tentaram colocar um negócio, não deu certo e foram drasticamente traumatizadas. É porque ter um negócio não é uma das tarefas mais fáceis que existem, porque envolvem N questões que trazem a justificativa plausível para essa afirmativa. E a questão é que a pessoa ela olha muitos exibindo, mostrando como o empresário ganha muito e tudo mais, elas querem colocar um negócio. E a questão ali, em menos de 3, 4 meses, 5 meses, elas estão quebradas, endividadas, enfim, devendo para todo mundo. Mas o que acontece? Por que tantos negócios não dão lucro, não funcionam tão bem? E qual é a causa desses tantos fracassos? É claro que a causa de tantos fracassos, ela é uma variável. Tem muitas relações com o negócio que você colocou, a área, enfim. Mas algumas coisas são perceptíveis e notáveis e até algumas coisas são comuns entre um negócio e o outro, não se tratando mesmo se relacionando com os nichos. A questão é que a pessoa ela vai lá, ela se anima, ela está assinando alguns papéis, ela está abrindo um CNPJ em seu nome, ela está alugando um estabelecimento, ela está pensando na logo, ela está pensando no nome, no nicho que ela vai atuar e assim por diante. E aquele começo é a parte mais legal. Você se sente mais vivo, sempre tem o que fazer e muito o que fazer. Mas no decorrer, algumas coisas não batem muito bem, os cálculos não fecham. É porque, na maioria das vezes, muitos empresários que estão começando, eles acabam considerando demais a margem de lucro bruta. Não quero trazer tanto alguns termos assim para não deixar o vídeo meio chato. Até porque, quando se fala de análises contábeis e coisas do tipo, normalmente a gente gosta meio de deixar de lado para uma contabilidade e assim por diante. Mas é algo essencial, porque no início esse empreendedor que começou, esse empresário, ele vai ser o responsável pelo marketing, vai ser o responsável pelo estoque, vai ser responsável pelo controle de qualidade, vai ser responsável por tudo. Ele vai ser o cara que vai ter que cuidar de tudo. Porque o capital, mesmo pegando um empréstimo ou um financiamento, enfim, ainda é baixo. Então ele começou ali e tudo mais, e ele considera demais a margem bruta. Ou vamos trazer aqui, ele considera o giro. Ele começa a olhar o giro num mês, no outro e vê sua empresa crescendo. Logo, o que ele faz é investir mais ainda. Ao invés de fazer uma diluição e já ter uns cálculos mais precisos de início da sua margem de lucro bruta para a margem de lucro líquida, não, ele faz de uma maneira meio defasada, não se preocupa tanto com isso e continua dando proceder na empresa. Também não considera coeficiente de endividamento. Ele não sabe o quanto ele está trabalhando para pagar aquela dívida. Não sabe quantos por cento de sua empresa ela está endividada. Ter uma dívida não necessariamente é algo ruim, até porque, poxa, as maiores empresas estão endividadas. E é assim que se trabalha, a pessoa não vai tirar de seu capital ali, tirar à vista para pagar a maior dessas contas, a maior parte dessas contas. Ele vai pagar muitas a prazo. Isso vai fazer com que a empresa se veja endividada. Mas então, o que acontece é que essa pessoa ela se perde entre o tempo de vender e o tempo que ela vai ter para pagar essas dívidas. Porque ela não mensura muito bem os cálculos, como ela não sabe a margem de lucro líquida, ela considera a margem bruta. Ela vê o giro e vê que seria interessante então expandir as operações da empresa, contratar um funcionário, ou talvez aumentar o estabelecimento. Logo, isso vira uma situação muito complexa de se controlar. Afinal, esse empresário, ele vê muito giro, ele vê sua empresa crescendo, mas ele não tem lucro. Tá tudo crescendo aos olhos dos outros, tem status, mas ele não tem lucro. O negócio não está fluindo e em questão de tempo acabou o negócio. Ele tem que fechar porque já não dá mais conta. Mesmo girando 100 mil, o que ele tem que pagar é 110 mil. Entendeu? E o negócio aparentemente está crescendo, mas não tem lucro. E o que está acontecendo? Aonde mensurar isso? É porque aqueles cálculos essenciais não foram feitos no início.
em boa parte, em suma, é considerado o giro para investir, para comprar um carro novo, porque, poxa, esse giro consegue pagar a prestação, financiamento daquele carro legal, comprar a caminhonete, a picape, ou um outro carro esportivo. E também bancar, já que agora é um empresário, tem que se trajar melhor. Só que muitas vezes a pessoa não sabe, talvez ela está tirando do giro um valor essencial para comprar novamente os estoques, para preencher esses estoques, ou para investir na empresa, e acha que está tirando lucro, mas não é o lucro, então ela não está sabendo mensurar essas relações. E apesar de se tratar de algo simples, como se fala, não é tão simples assim. A pessoa ela tem que estar bem atenta a isso, ao preço de compra, aos tributos que estão envolvidos, a todos os custos, ao frete, fazer a diluição correta disso no preço final do produto. Considerar o quanto essa pessoa vai ter que pagar na contabilidade. Considerar como despesa luz, água, mas os funcionários também, e seu prolabore também como uma despesa. São tantas relações, só que o empresário, esse cara que começa com esse de empreender, ele simplesmente abre a empresa, vê giro, está vendendo e começa logo a mudar o padrão de vida. E isso também é uns erros brutais. Ele começa a ver aquele giro, ele já está ganhando ali supostamente 10 mil por mês, e o que ele faz de início, logo, já que um patrão tem que se apresentar melhor, é trocar de carro. Só que ele está mudando para um padrão que ele nem tem noção se ele consegue aderir a esse padrão, se ele tem condições de mantê-lo. E é assim que vai acontecendo, e aquilo vira uma bola de neve de dívidas que não tem, e às vezes você se vê, nossa, você começou, cresceu e cria frustrações e traumas gigantescos naquela pessoa por não ter tido esse controle. E não é à toa, você vê aquilo crescendo e acha que realmente está crescendo. Só que todos os cálculos têm que estar na ponta da língua. É muito interessante, e até recomendo, olhar o próprio Shark Tank e as perguntas que são feitas pelos empreendedores de sucesso, aqueles que estão sentados à cadeira assistindo a proposta da pessoa que veio, do outro empreendedor. Quais são as perguntas que são feitas a ele? É claro que o propósito da empresa, missão, visão, valores e outras questões são muito importantes, mas os números têm que estar na ponta da língua. Qual é a sua margem de lucro bruta, margem de lucro líquida, coeficiente de endividamento? Qual é o plano dessa empresa para os outros anos, para os próximos anos? E assim por diante. Qual é o seu diferencial comercial entre os outros, entre seus concorrentes? Então, quando quer se tornar um empresário que faz com que muitos fiquem frustrados e assim por diante, é não ter tido esse controle e ter deixado as emoções tomar conta da situação. E na empresa, quando a gente está falando dessa parte, para ela se manter saudável, o senso racional é quase mais importante do que o emocional. O emocional é de grande relevância para se dar o devido respeito e a importância que o cliente, o consumidor, vai ter. Mas o senso racional é essencial para que a saúde da empresa possa fornecer o melhor produto, a melhor qualidade e lucro para o empresário. Esse foi o vídeo. Eu espero ter agregado valor ao seu tempo. Até o próximo.